gente vive, ela pode mostrar essas aberrações. Ah, né, sim. cara? A gente tá vivendo uma era bem complexa, né, mano? Até pro psicológico das pessoas mais jovens, né? Você falou da solidão. Além delas se sentirem sozinhas e empáticas, elas olham pro mundo que é perfeito. Ela olha pro Instagram, é perfeito, é todo mundo feliz, Isso é é uma todo discussão. mundo bem sucedido, todo mundo sempre tá, né? Não, e assim, isso é importante que você falou, porque, sabe, bicho, se você for... A Roberta me falou essa semana que tem uma lei, acho que na Noruega, que se um influenciador digital ele postar uma foto que foi manipulada por Photoshop e ele não declarar isso, ele pode ser processado. Caralho! Aí você fala, cara, mas isso é absurdo. Cara, não começa a ser tão absurdo quando você pensa o quanto de dano isso começa a causar nas pessoas. Ainda né? mais na Noruega, nesses países assim mais pra cima, que os caras têm Mais depressão. mais depressão. Sim. Mas aqui também é a mesma coisa, né? A gente não tem mais depressão, mas a gente tem um nível de escolaridade menor, né? E, cara, você acha que isso não influi? Isso influi demais. Pô, a gente vê... infelizmente, a gente vê às vezes profissionais formados que não sabem escrever, cara. Escreve por isso, né? Por isso, eu já vi isso. P-U-R-I-S-S-O. Ah, por isso. Legal. Eu vi uma palavra nova, neologismo. Isso inclusive me veio um assunto que tem a ver com a profissão sendo levada a séria mesmo, e tem a ver com você. Você falou que, tipo, na escola da medicina, você encontrou professores que, pô, sentaram e demonstraram que o jeito certo de você tratar o paciente é você sendo empático, Sim. e ouvindo, e se preocupando, se interessando e tal. Mas eu, pessoalmente, eu tive experiências na minha vida com médicos, e a maioria delas não foi esse médico. Eu tive um outro médico. Todos tivemos. Infelizmente. E eu sinto que, infelizmente, a profissão medicina, ela, no Brasil, ela foi desvirtuada de um jeito, porque em vez de você almejar ser médico porque você gosta dos seres humanos, ou gosta da profissão e quer ajudar as pessoas, ou sabe, ou se interessa pelo como o corpo funciona, virou um negócio de tipo, médico é o que paga mais, então você vai passar nessa porra dessa faculdade. Então eu vou comentar essa frase sua e depois eu vou te dar um contraponto. Porque eu sou absolutamente a favor do que você está falando e concordo com você absolutamente. Por quê? Porque Amanhã eu o CRM tá cancelado. Ah, certeza. Certeza, vai receber cartinha. Mas sabe por quê? Porque eu vi uma vez, né, numa coisa dessa de militância, né, o pessoal aplaudindo alunos que estavam se tornando médicos para mudar a vida deles. Monark, a medicina não é para mudar a vida do médico, é para tratar da vida do paciente. Se você está usando a medicina para mudar a sua vida, tá errado. Vai fazer outra coisa, vai investir na bolsa, vai fazer... O objetivo da medicina é única e exclusivamente o bem-estar do paciente. Se isso vai fazer a vida do médico melhorar ou não, isso são outros 500 e não interessa para a medicina. E, de novo, eu acho esses discursinhos aí, né, uma coisa que não dá para engolir, porque é justamente você desvirtuar a profissão. Medicina não é para isso. Medicina não é para mudar a realidade de ninguém. A medicina é só para mudar o desfecho da vida do paciente. Ele tem que ter esperança. Quando a gente fala de empatia, aí não sou eu que estou te falando. Aí é um outro cara, um cara chamado Kenneth Arrow, que era um economista da década de 60, que foi pesquisar por que o médico recebe, por que você paga o médico, né? O que você compra dele? E aí os médicos tinham as respostas mais diferentes possíveis. Não, você paga o médico pelo estudo que ele teve. Aí o cara falava, não, impossível. Né? Como é que você vai pagar em uma consulta por estudo que o cara fez de 6 anos, mais 4 de residência, mais um fellow, mais um doutorado, mais o diabo a 4? Não tem, vai ficar a consulta mais cara do mundo. Você compra um apartamento e dá para ele para resolver um resfriado. Não existe. Ah, você paga porque você compra saúde? Não, não é saúde que você compra. Né? Saúde não é um commodity que você pega essa saúde, põe numa estante e fala assim, estou doente, vou pegar uma saúde que eu comprei e deixei estocada. Não, não é. Né? Média de preço? Então tem um médico que, sei lá, cobra R$9.000 a consulta e tem um médico que atende por R$100. Então eu vou fazer uma média, vou cobrar R$4.600 a minha consulta. Não, não é assim. Né? Porque, por exemplo, eu cuido de todos os meus funcionários, eu cuido dos funcionários do meu condomínio e eu não cobro R$1 deles, porque eu entendo que eles né, eles vão criar um ambiente bom, tanto onde eu moro quanto onde eu trabalho. Né? Ao mesmo tempo, né, eu cobro uma consulta de um paciente particular. Então não dá para tirar esse valor. E aí o que o Kenneth Arrow falou?
Ele fala que o médico vem de confiança. Então, quando o paciente procura um médico, ele não procura um médico por esse monte de coisa. Ele procura um médico porque é uma pessoa que ele confia que dará um destino adequado ao seu problema. E aí, o que o médico faz? E é o que é ser médico e não técnico em medicina. Fazer um diagnóstico, legal, parabéns, você é um bom médico. Agora, você acolheu e você cuidou do sofrimento do paciente e aliviou ele quando possível, você é um excelente médico. Agora, se você conseguiu cuidar dos que vieram depois de você, dos médicos mais novos, e dar condições para que esses caras te superem, aí você é um médico excepcional. Porque o caminho da evolução é você ser superado. E é muito feio você usar de mesquinhez para você querer ser o melhor sempre. Você tem que ser o melhor que você puder. Mas o momento que você deixa de ser colega para você ser concorrente, você também deixou de ser médico. E isso daí dá pra estender pra várias coisas, cara, que você tá falando. Eu consigo pensar em várias paradas que você tem como usar. Nosso trabalho aqui, inclusive. Com certeza. Eu acho que tem uma parada da vida que é... A gente tá vivendo uma série de jogos. A vida é uma série de jogos rotineiramente. Até pra você ir mijar um jogo, você tem que acertar ali o alvo, tá ligado? Boa. É um jogo. Então, vários jogos. E a vida, o ser humano, não é aquele que joga. Pera aí que eu vou jogar um joguinho ali de mijar. E na vida, o bom jogador não é aquele que joga um jogo muito bem. Aquele que mija muito bem, que acerta, você nunca mija fora do vaso. Pica na mijada. Esse não é o melhor jogador da vida. O melhor jogador da vida é aquele que consegue transitar entre todos os jogos e jogar todos os jogos bem e consegue fazer com que o jogo que ele jogue, que ele está jogando, cada vez cresça. As estratégias do jogo, a comunidade que ele está inserido. Tipo, o jogador bom de futebol não é o cara que joga um jogo bem. É o jogo que joga bem, o jogador que joga bem, mas que eleva o time, que não dá trabalho, que joga todos os jogos bem durante uma temporada. Isso que a gente busca normalmente na humanidade, né? Eu vou elevar a complexidade do seu raciocínio. Boa. E que esse jogador ele joga bem em diferentes jogos com diferentes regras. Você na sua casa tem uma regra, né? Quem é a sua prioridade, por que ela é a sua prioridade e mais, na sua vida a prioridade da sua casa muda, né? Você mora sozinho, a prioridade é você. Você se casa, a prioridade é o casal. Você tem filhos, a prioridade são os filhos do casal e depois do casal. Então as regras mudam e é muito difícil você notar. Tem um monte de gente casada que vive como se fosse solteira. Depois reclama que tem briga com a mulher, que não acerta os filhos. Pô, cara, só quem porque eu sou você? casado eu não posso ir mais no barzinho de minissaia? Pô, sozinha então, com os meus amigos? Ou então o contrário. O cara falou assim, porque eu sou casado eu não posso sair de balada. Cara, o que você vai procurar na balada? Você já não encontrou? Né? E se a tua mulher não é a pessoa que mais te dá satisfação na tua vida, cara, quem que vai ser? Né? Eu falo isso, que, por exemplo, fidelidade, né? Que é um assunto muito delicado hoje, porque as pessoas, liberdade, blá, blá, blá. Cada um vive como quer, mas eu tenho uma opinião assim. Você tem um jogo, você tem um time de futebol, tá? Você tem caras, seleção brasileira de futebol, você tem aqueles 11 caras que jogam junto, né, só esporadicamente. Aí você pega, por exemplo, um time estadual, muito bom, né? O que você quiser, Palmeiras, Corinthians, médico não tem time, né? Mas o que você quiser. Vai ser um baita jogo, porque por mais que nesse jogo, nessa seleção brasileira, você tenha um monte de estrela, esses caras nunca jogaram junto o tempo suficiente igual os caras do time. Não estão afinados, né? Isso quer dizer que a chance de você achar uma pessoa que nunca teve nada com você, vai saber cuidar de você e buscar o melhor de você numa situação íntima, por exemplo, cara, isso é quase uma fantasia. Sim. Né? Cada dia a relação com a minha esposa melhora, a minha relação íntima com ela, porque eu preservo ela, ela me preserva, nós cuidamos um do outro, nós não deixamos chegar coisas um pro outro que vão nos ferir. A gente para, pensa e raciocina antes de falar. Há muitos anos, a gente decidiu que a gente ia criar uma forma de brigar. Por que casal briga? Se não briga, alguma coisa está muito errada. Verdade. Brother, não dá.
Tem que ter conflito. Se Exato. não tem conflito, então não tá discutindo as coisas que incomodam uns aos outros. E se não tem conflito, não tem melhora também. Então o que a gente combinou? Que quando a gente fosse brigar, a gente ia parar um de frente pro outro, ia colocar as mãos em locais visíveis e, de preferência, em cima da perna. E a gente ia ficar muito junto, muito perto. Por quê? Primeiro, gesticular é um método de reconhecimento de agressividade. Se você está muito perto, você não grita. E a gente discutia assim. Falando com essa vozinha assim. Devagar. Pô, Eu tô tava muito aqui puto assim. com você agora. Você não deu descarga e deixou o box aberto. Aí eu respondi assim, mas esse teu perfume, hein, amor? Foda, hein? Aí, meu, aí não tem jeito, aí não tem discussão, acabou, né? E outra, eu e ela, a gente sempre foi muito bem-humorado, né? Então tem coisa que... Não, por exemplo, tem a história... Ela... Pô, mas aí, com todo respeito, Paulão, beleza, gostei aí desse método e tal, mas, pô, quando ela tá putaça de TPM, eu duvido que ela senta com a mãozinha na perninha pra falar contigo, cara. Cara, teve uma vez só que ela se exaltou. E foi engraçado porque ela foi colocar um implante de hormônio escondida. Cara, ela vai me matar que eu tô contando isso. Tomara que... O pior é que ela assiste o Flow, cara. Não, cara, mas, independente dela assistir o Flow, ela tá te vendo, com certeza. Não, certeza. Mas ela se exaltou, né? E aí, cara, o que aconteceu? Não vou ter que contar isso. Igor, isso foi muito engraçado, cara. A gente tava acordando, minha mulher levantou que nem um ninja da cama. E levantou. Falei, caramba, isso daí não é assim, cara. Ela acorda, parece um gato, espreguiça e faz cara de gostosa e não sei o quê. Meu, levanta dando um backflip. Correu pro banheiro e foi ver. Tinha aparecido uma espinha no rosto. Espinha. Só de calcinha, de bunda virada pra mim. O que eu fiz? Fui lá e passei a mão. Cara, ela virou um direto de esquerda, assim, tum! Eu só virei a cara, assim, tomei aquilo e comecei a rir. O humor dela, ela foi de raiva, porque eu tinha passado a mão na bunda dela, de surpresa, porque ela tinha me dado um murro, pra raiva de novo, porque eu tava rindo. Em um segundo. Ela foi de 0 100 a 0, assim, ó, rau, rau, rau. Aí eu olhei pra cara dela e falei, peraí, que isso daí é o que eu conheço. Eu atendo todo dia no consultório. Ela saiu correndo, eu saí correndo atrás dela. E ela, correndo de calcinha em casa e eu que nem um orangotango correndo pelado em casa. Peguei ela no quarto, ela pulou em cima da cama, no jeito que ela foi pular pra trás da cama, eu segurei o pé dela. Ela caiu chata na cama. Pá, do jeito que ela caiu chata na cama, eu subi em cima dela e falei, vai, fala o que você fez. Eu vou gritar pra polícia. Ela falou assim, grita polícia, vai, tô esperando. Aí, cara... Ela olhou assim, eu vou gritar. Aí eu peguei, virei ela de costas e comecei a passar a mão no quadril dela. Aí eu achei o negócio. Eu falei, ou você tira isso daqui por bem, ou eu vou catar um alicate de unha enferrujado, eu arranco isso daqui em 1 minuto. Você sabe que eu sou ortopedista, né? Aí ela olhou pra mim, eu achei que você não ia notar. Eu falei, pô, você saiu de Munhá pra, ser eterno pra Munhá de novo assim, cara? O que tá acontecendo aqui? Ela falou, é verdade, eu queria bater sua cabeça no espelho, bater a minha cabeça no espelho, o que sobrasse bater no espelho e jogar pela janela. Eu falei, tá vendo? Cara, essas coisas de controle hormonal é muito delicado. Caralho, que sinistro isso, então. Tem uns efeitos... Tem, mas é muito isso individual. é um lance... É um anticoncepcional, alguma coisa assim ou não? Sim, você pode usar como anticoncepcional. Tem médicos que fazem isso muito bem, né? Agora... Existem situações onde esses hormônios eles são colocados, e principalmente quando o objetivo é ganho estético. Puta, Igor, aí a coisa não funciona legal. Não funciona. Então, é o que eu te falo, 80% que eu trato no meu consultório é efeito colateral de uso de hormônio. Ou de homem que fez ciclo e se deu mal, ou de mulher que botou implante e, também se deu mal. Caralho. Entendi. Bom, o lance... A Mariana botou um implante lá. A Mariana é minha esposa. Sim. Ela botou um implante porque ela espero que não tenha mais, mas ela sofria de endometriose. Aí, perfeito. Então, você tá falando de uma indicação clássica do uso de um implante. Perfeito. Aí ela colocou, mas aí... o que ela... ela ficava o diabo, mas era na época dela ficar o diabo mesmo, que era na época de TPM. Então,
isso daí não tinha... É só uma TPM Plus. No caso dela, eu não senti Então, muita diferença, porque tinha ali um tratamento. Exato, mas você percebe, isso daí, assim, quando a gente vai fazer um tratamento de medicina, você tem o uso on-label e você tem o uso off-label, tá? On-label é o que está descrito na bula. Off-label é o que aquela droga trata, mas não está descrito na bula. E quando você fala de hormônio, você tem o uso, que é sobre as indicações. Você tem o abuso, que é sobre a não indicação e o uso errado. E você tem o mau uso, quando você tem uma indicação secundária. Então, na ordem seria o uso, o mau uso e o abuso. Né? Quando você pega um cara que, sei lá, a menina vai fazer um ciclo de esteroide para ganhar massa muscular. Isso é abuso. Por quê? Porque não tem indicação, né, médica, né, e ela vai querer ganhar massa muscular isso. Né? Quando você tem um sujeito que tem uma depressão, por exemplo, você vai dar testosterona para ele. Isso pode ser encarado como mau uso se ele tiver, por exemplo, níveis hormonais normais. Se ele não tiver, se ele tiver um hipogonadismo hipogonadotrófico, que é uma situação onde ele não produz testosterona, aí é o quê? É o endócrino e o psiquiatra que vão discutir essa terapia, né, e vão chegar num consenso para ver o que é melhor. Aí você tem o uso, que é esse cara tem um hipogonadismo hipogonadotrófico, ele não produz testosterona, então pode ser até um hipogonadismo hipergonadotrófico, que é um outro diagnóstico, mas onde você não tem saída e você tem que usar testosterona, aí o uso tá legal. Né? Mas esse é um uso. Você tem um cara aqui em São Paulo, tem o Renato Calil, que é sensacional. Ele faz reposição hormonal, ele trata endometriose, ele trata síndromes de dismenorreia. Dismenorreia são essas TPMs que são muito fortes, que a mulher passa mal, que ela tem uma alteração muito grande de humor, de bem-estar. Né? Então, é uma ferramenta como todas as outras. Se isso vai ser bom ou ruim, depende da indicação que você está usando. Hoje, popularizou de um jeito que o nego está usando até para dor de barriga. E, bicho, não é para isso. E vai dar problema. E qual é o problema? O que algumas pessoas não entenderam? Algumas pessoas não entenderam que quando o paciente ele tem um mau resultado usando disso, raramente ele volta no profissional que colocou. Ele vai para outro. E quando ele vai para outro, ele vai descascar esse profissional. Então, esse uso ruim, esse uso mal indicado, que muitas vezes é feito, ele só serve para uma coisa: detonar o profissional que fez isso. Durante um tempo, ele até consegue, né, ter uma resposta financeira XYZ. Mas, cara, isso chega uma hora que aquela coisa da internet, todo mundo vai ficar sabendo. E o renome dele, né, vai caindo. Né? E é complicado. E cai eu estava falando com meu irmão ontem. Meu irmão é dermatologista. Né? Ele estava falando. Só tem crânio na família do cara. É o físico. É o laboratório.